Olá, sejam muito bem-vindos. Bom, hoje a gente vai mergulhar numa questão que parece meio que um consenso, né? A de que o mundo está, sim, piorando. É o que a gente ouve todo santo dia. Mas será que os dados, os números de verdade, confirmam essa sensação? Fica aqui uma provocação para começar. Em que mundo cada um de nós realmente vive? É naquele que a gente vê na tela do celular, sabe? Lotado de crises, desastres? Ou será que existe um outro mundo? Um que os dados de longo prazo mostram? A resposta, olha, pode surpreender bastante. É como se fossem duas histórias sendo contadas ao mesmo tempo. De um lado, tem a tempestade da mídia, que bombardeia a gente com notícias de crise, fazendo parecer que está tudo à beira do colapso. Mas do outro lado, tem uma maré silenciosa de progresso que ao longo de décadas vem transformando o mundo para melhor, em áreas que são essenciais. Então vamos começar pelo básico, né, pelo que mais importa, a nossa própria vida. Será que é verdade que a gente está vivendo mais e com mais saúde do que em qualquer outra época? Os dados têm uma história fascinante para contar sobre isso. Tenta imaginar um mundo onde fazer 30 anos já era, assim, uma baita conquista. Por milênios, essa foi a realidade da humanidade. A vida era uma luta constante contra a fome, as doenças, a violência. Uma existência muito curta e, francamente, muito frágil. Agora, se prepara para um salto que é simplesmente inacreditável. Em países como Brasil, China, Índia, a expectativa de vida não só aumentou, ela mais do que dobrou. Hoje passa dos 70 anos. Essa é uma das maiores vitórias silenciosas de toda a história humana. Mas sabe, a qualidade de uma sociedade pode ser medida, acima de tudo, pela forma como ela cuida dos seus pequenos, das suas crianças. E nesse ponto, o progresso é ainda mais comovente. Olha só isso. No Brasil, lá de 1960, 16 em cada 100 crianças não chegavam a completar o primeiro ano de vida. Hoje, como o gráfico mostra, são menos de 4. Dá para ter uma ideia do que isso significa? São milhões de famílias que não precisaram passar pela dor terrível de perder um filho. É uma vitória, assim, extraordinária. Ok, vidas mais longas e saudáveis são o primeiro passo. Mas e a qualidade dessas vidas, né? Vamos ver agora como a humanidade tem lutado contra um dos seus maiores inimigos de todos os tempos, a pobreza. Se a impressão geral é que a pobreza só aumenta, aqui vai uma surpresa daquelas. Em 1981, quase metade da população do planeta vivia na miséria absoluta. Hoje, esse número despencou para cerca de 10%. É uma das maiores libertações em massa da história. E olha, isso não é só uma média global que esconde a realidade, não. No Brasil, a transformação foi drástica, de 21% para pouco mais de 3% da população na extrema pobreza. E a fome, no mundo todo, segue o mesmo caminho de queda. A gente está vencendo essa batalha. Com mais saúde e menos pobreza, o que mais a humanidade conseguiu conquistar? Liberdade. Vamos dar uma olhada em como o direito de escolher o próprio destino se espalhou pelo mundo. Há pouco mais de um século, o mundo era um lugar de reis, de imperadores, de ditadores. A ideia de democracia era uma coisa rara, frágil. A maioria esmagadora das pessoas simplesmente não tinha voz. E então, o jogo virou. Hoje, pela primeira vez na história, a maioria da população mundial vive em democracias. É uma revolução silenciosa, sabe? Mas uma revolução profunda, que mudou completamente a forma como a gente vive. Mas, claro, seria ingenuidade dizer que tudo melhorou. Para ter uma visão completa, a gente precisa ter a coragem de encarar os dados que assombram, principalmente quando o assunto é violência. E aqui, o cenário muda. Enquanto outros grandes países, como Rússia, Índia e China, viram a violência diminuir ou se estabilizar, o Brasil foi na contramão. O número de mortes por homicídio aqui explodiu, o que torna o nosso país uma trágica exceção nesse cenário todo de progresso. E aí fica a grande questão, né? A pergunta de 1 milhão. Se estamos, no geral, mais ricos, mais saudáveis, mais livres, por que as pessoas se matam mais no Brasil? A resposta parece estar num fator que muitas vezes a gente deixa de lado na discussão. Para entender a violência no Brasil, a gente precisa conhecer esse tal de índice de Gini. Pensa nele como um termômetro da desigualdade. Quanto mais alto o índice, maior é o abismo que separa os ricos dos pobres. E aqui está o pulo do gato. A fonte dessa análise sugere que não existe indicador melhor para prever a violência do que a desigualdade. E o Brasil, com um dos maiores abismos entre ricos e pobres do mundo, acaba sendo a prova viva dessa conexão tão triste. Bom,
E tudo isso nos traz de volta à pergunta lá do começo. Se os dados mostram um progresso que é inegável em tantas áreas, por que a gente tem essa sensação de que o mundo está desmoronando? A resposta talvez esteja na forma como a gente enxerga o mundo. Pensa no noticiário. Ele sempre vai falar sobre o avião que caiu, nunca sobre os milhares de aviões que decolaram e pousaram em segurança. A mídia foca no evento, no desastre pontual. Já o progresso é um processo lento, gradual, quase invisível. Ninguém dá a notícia sobre as guerras que não aconteceram ou sobre as crises de fome que foram evitadas. Reconhecer o progresso não é ser um otimista ingênuo. É, na verdade, ser realista. O mundo tem sim problemas gravíssimos, como a violência no Brasil, que precisam ser enfrentados com urgência. Mas, no quadro geral, a humanidade nunca esteve tão bem. E saber disso nos dá esperança e, claro, a responsabilidade de continuar melhorando. Então, fica a reflexão. Da próxima vez que aparecer uma notícia trágica, talvez valha a pena lembrar da história maior e se perguntar: isso que estou vendo é a tendência ou é a exceção? Com essa perspectiva, a gente pode se tornar consumidores de informação mais conscientes e, quem sabe, cidadãos mais atuantes. A escolha de cada um.